Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste grupo espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades. Este Pai de infinito amor nos oferta oportunidades sem fim para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Exatamente por isto que agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então agradecemos a Jesus por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco nestas páginas virtuais para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários, pelos compartilhamentos, nos auxiliando assim na semeadura do Evangelho, porque quando nós realizamos estas participações, estes compartilhamentos, nós estamos também trabalhando na semeadura do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje, aqui nos encontramos para mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 108, que tem como título Paz em Casa. Quem de nós, em sã consciência, não quer paz em casa? Todos nós, com certeza, queremos paz em nossos lares. Mas será que na nossa casa mental, será que no nosso coração, na nossa consciência, nós estamos realmente trabalhando para cultivarmos, para instalarmos esta paz? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que nos compete para a implantação da paz que nós dizemos almejar para o mundo? Então, sem sombra de dúvida, que são questionamentos, são reflexões interessantes para todos nós. Agradecemos imensamente a presença de todos e de todas. Aqui a nossa irmã Vilma Guimarães, receba, minha irmã, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Em seu nome, cumprimento todos os demais irmãos e irmãs que aqui também se fazem presentes. Então, hoje estudaremos este capítulo de número 108 do livro Palavras de Vida Eterna, Paz em Casa. Mas antes de começarmos estas belíssimas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, com palavras de Jesus de Nazaré, dos espíritos amigos, dos discípulos de Jesus daquela época, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do irmão José, espírito irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E a mensagem de hoje deste livro Vigiai e Orai é a de número 6, que tem como título Caminho Certo. Prestemos atenção nestas orientações do Espírito Irmão José, onde ele nos fala, quando ele nos fala aqui neste capítulo, acerca do caminho certo. Será que nós estamos
escolhendo sempre para a nossa vida, ou pelo menos na maioria das vezes, os caminhos mais acertados? Ou será que nós estamos constantemente procurando atalhos, atalhos e nos perdendo aqui na vida e tendo que recomeçar, tendo que voltar e procurarmos o caminho certo? Então aqui ele nos diz: não te esqueças. Aqui são palavras de irmão José. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção de teus passos. Ou seja, não nos esqueçamos que o nosso destino está em nossas escolhas. É um grande engano nosso quando nós falamos que o nosso destino está nas mãos de Deus, que é Deus quem faz o nosso destino, que é Deus quem escolhe o nosso destino. Não, de forma alguma, não é assim, porque Deus não escolhe o nosso destino, Deus não faz o nosso destino. Quando nós falamos que é Deus quem faz as escolhas, é Deus quem define o nosso destino, na verdade nós queremos nos isentar, queremos, como se diz popularmente, queremos tirar o corpo fora em relação às nossas responsabilidades. Nós estamos assim querendo transferir as responsabilidades para Deus, principalmente quando está dando errado na nossa vida. Porque quando está dando certo, quando tudo está muito bem, aí normalmente fui eu quem fiz as escolhas, foi você quem fez as escolhas. Mas quando algo está ruim, quando algo está dando errado, aí via de regra, ainda devido à nossa ignorância, aí nós queremos transferir responsabilidade, porque aí dói menos do que assumirmos a responsabilidade. Mas conforme os espíritos amigos nos dizem, conforme nos disse Jesus em relação a esta questão, que a cada um segundo as suas obras, ou seja, você vai colher exatamente aquilo que você plantou, ou seja, o resultado do seu plantio. E aqui vem irmão José e reafirma que a direção do nosso caminho é exatamente o resultado das nossas escolhas. E aí ele acrescenta que o caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades, de acordo com as suas escolhas. Existem caminhos, diz irmão José, existem caminhos para os cimos, ou seja, para o alto, e as estradas para o abismo. Que tipo de caminho ou de estrada nós estamos escolhendo? Estamos escolhendo o caminho que nos leva para as alturas, que nos leva para a luz? Ou estamos escolhendo aquelas estradas que nos levam para o abismo, que nos levam para a sombra, que nos levam para a escuridão? Resultado das nossas escolhas. É preciso, conforme diz o título deste livro, vigilância, vigiai e orai, para que possamos, vigiemos e oremos, para que possamos fazer as escolhas mais acertadas para a nossa caminhada. E ainda diz irmão José: acautela-te, tenha bastante cuidado contra os atalhos, acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. Então aqui ele afirma que é preciso ter muito cuidado quando formos escolher algum atalho, querendo chegar mais rápido, porque estes caminhos de aparência tranquila, eles são repletos de desilusões. E ainda ele acrescenta: é penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido. Sem sombra de dúvida que, fisicamente falando, quando nós escolhemos uma estrada e depois lá na frente nós descobrimos que estamos na estrada errada, que aquela estrada, que aquela rodovia não nos leva ou não nos levará ao endereço que nós estamos procurando e termos que voltar para recomeçar, às vezes vários e vários quilômetros, sem sombra de dúvida que é penoso e também custa dinheiro nesse sentido material. E aí ele diz: certifica-te
de que estejas no rumo certo. Então é preciso procurar constantemente, através desta vigilância, fazendo boas escolhas e ainda tendo esta certeza de que está no caminho certo, de que estamos no caminho certo. E aí ele encerra dizendo: facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, espora para os teus pés. Não te apresses. Passo a passo, avança sustentando a cruz. Então não tenhamos pressa, mas também não fiquemos parados. É preciso avançar passo a passo, sustentando a nossa cruz e em muitas situações usando a nossa cruz como uma bengala para nos escorarmos, para não cairmos. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo número 108, Palavras de Vida Eterna, mais uma vez agradecendo a presença de todos e de todas, Palavras de Vida Eterna, capítulo 108, Paz em Casa. E para este capítulo, Emmanuel buscou como referência palavras de Jesus, anotação do evangelista Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 5, quando Jesus disse: e em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Então assim Jesus orientou os seus discípulos quando pediu para que eles saíssem para pregarem o evangelho. Então ele disse: em qualquer casa onde vocês entrarem, em primeiro lugar, diga aos moradores daquela casa, paz seja nessa casa. E aí vem Emmanuel e esclarece da seguinte maneira, traz aqui belíssimas reflexões acerca desta paz em casa. O que nós precisamos fazer, o que nós precisaríamos estar fazendo para realmente implantarmos a paz em nossos lares, a paz no nosso coração, a paz na nossa consciência, para que assim contribuamos verdadeiramente para a paz do mundo. Então Emmanuel diz da seguinte maneira, que compras na terra o pão e a vestimenta. Sim, nós compramos. Quando temos recursos amoedados, nós compramos aqui na terra o alimento para o corpo físico, bem como nós compramos roupas para cobrirem os nossos corpos físicos. E aí ele diz que nós compramos também o calçado e o remédio, menos a paz. Sim, sem sombra de dúvida que a paz, ela não está à venda. Você não compra a paz por valor financeiro nenhum. A paz você conquista. A paz eu conquisto. A paz nós conquistamos. A paz nós construímos. E nós construiremos um dia, sem sombra de dúvida. Mas, sem sombra de dúvida alguma também, a paz não está à venda em local nenhum. E aí ele diz na sequência, dar-te-á o dinheiro, residência e conforto. Sim, sem sombra de dúvida que o dinheiro, o recurso amoedado, é capaz de nos dar, conforme ele diz aqui, a residência, ou seja, uma casa, um abrigo para o nosso conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Então você pode morar, pode estar morando em uma verdadeira mansão, em um verdadeiro palacete, que o dinheiro é capaz de comprar. Mas sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel nos afirma, e não tem como nós contestarmos aqui Emmanuel, que esse dinheiro, por mais que você tenha a posse provisória desse dinheiro, você não conseguirá comprar a tranquilidade de espírito, a paz de espírito. Muitas pessoas que moram em casebres, que moram em casinhas muito simples, às vezes em um barraco de lona, têm mais paz de espírito, mais tranquilidade de espírito do que muitos que moram em palacetes.
E aí ele diz na sequência, eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nessa casa. Porque sem sombra de dúvida, a paz naquela casa, a paz na nossa casa é a mais importante, é aquele algo mais importante para a nossa vida. E aí ele acrescenta que a lição de Jesus exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Porque quando nós falamos a paz esteja nesta casa, nós estamos falando também, conforme nos diz Emmanuel, acerca da tolerância, no caso do entendimento. Não podemos nos comportar ainda, assim como naquela época, Jesus pediu para que assim não fosse, e até os dias de hoje é preciso que se peça, é preciso que se faça desta forma, não agirmos com intolerância. Não podemos, de forma alguma, agirmos com intolerância religiosa, agirmos com falta de entendimento. Por isso, Jesus pediu aos discípulos para constantemente levar aquela paz com eles e dizer: a paz esteja nesta casa, porque se a paz não estivesse naquela casa que eles estavam visitando, sem sombra de dúvida que ali teria intolerância, que ali não teria entendimento. Estando em paz, em nós nos encontrando em paz, nos encontrarmos em paz, sem sombra de dúvida que nós teremos tolerância, nós teremos condições de agirmos com entendimento e entendermos a posição das outras pessoas e nos posicionarmos também de forma correta. E aí ele acrescenta que no limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência. Então aqui ele nos fala que ali no nosso agrupamento familiar, no nosso ninho doméstico, é preciso que nós estejamos ungidos de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus a afeição de inimigo familiar. Não podemos nos comportar ali no nosso agrupamento familiar como inimigos, mesmo que ali no nosso agrupamento familiar, conforme nos informam os espíritos amigos, estão ali devedores e credores, estão ali sob o mesmo teto em muitas situações, inimigos de outras épocas, mas é preciso que nós nos comportemos de forma diferente para que realmente implantemos a paz no nosso agrupamento familiar. E ainda Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Então aqui ele nos fala que se algo estiver errado no nosso agrupamento familiar, é preciso que mobilizemos a bondade e a cooperação para que o mal reduza. Porque se nós não mobilizarmos a bondade e a cooperação, nós iremos aumentar ainda mais o mal no nosso agrupamento familiar. E ainda Emmanuel nos esclarece: se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Então aqui ele nos fala para, se não tivermos condições de ajudar, se por algum motivo alguém está nos humilhando, é preferível nós calarmos os nossos próprios aborrecimentos para não aumentarmos ainda mais os problemas. Recebe a refeição por bênção divina. Sem sombra de dúvida que a refeição, o pão nosso de cada dia, conforme Jesus nos fala lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nós precisamos receber como bênção divina. Assim como ele acrescenta que é preciso que usemos portas e janelas. Aqui ele fala sobre comportamento
educativos sobre nossa educação, comportamentos corriqueiros do nosso dia a dia. Aqui ele nos ensinando até como manejarmos uma porta e uma janela. Então ele diz, usa portas e janelas sem estrondos brutais. Porque quando nós arremessamos uma porta, arremessamos uma janela com raiva, nós estamos ali naquele ambiente disseminando e espalhando energias negativas que prejudicam o ambiente, além de, em primeiro lugar, nos prejudicarem essas energias negativas. E aí ele diz: não movas objetos de arranco, foge à gritaria inconveniente. No nosso ambiente familiar, não é local de briga, não é local de gritarias, é local de entendimento, é local de cooperação, é local de renúncia, é local de fraternidade, é local de auxílio. E ainda ele diz: atende ao culto da gentileza. É preciso aprendermos a agir com gentileza. E aí ele acrescenta para encerrar: a quem diga, que o lar é o ponto do desabafo. A quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Se ela estiver oprimida, é local onde ela se desoprime. E aí Emmanuel acrescenta: reconhecemos que sim. Então ele diz que ele reconhece que o ambiente familiar é local de desabafo, é local em que a pessoa se desoprime. Entretanto, aí ele faz uma ressalva, apesar de reconhecer que é local onde nós devemos desabafar, nos desoprimir, aí ele diz: entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça, onde a criatura se animaliza. Então, é local onde nós desoprimimos, é local onde nós desabafamos, mas não podemos descer à condição de animalidade, conforme ele nos diz aqui, à condição de selvagens. E aí ele encerra: pacifiquemos. Pacifiquemos nossa área individual, ou seja, o nosso ambiente doméstico, que é a nossa área individual, para que a área dos outros se pacifique. Porque se nós queremos auxiliar na pacificação da área dos outros, do ambiente dos outros, é preciso que nós pacifiquemos primeiro a nossa área individual. E aí ele encerra que todos nós anelamos a paz do mundo. Todos nós dizemos que queremos que o mundo esteja em paz. No entanto, é imperioso, ou seja, é imprescindível não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Então é preciso que entendamos e é preciso que nos comportemos assim, e lembrando que se queremos realmente contribuir com a paz do mundo e para a paz do mundo, é preciso que pacifiquemos em primeiro lugar o nosso mundo interior, porque a paz do mundo parte de nós, parte das nossas atitudes de pacificação para conosco mesmos. Conforme diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em cada um de nós. A paz do mundo depende da contribuição sua, depende da minha contribuição, depende da nossa contribuição. Em você se pacificando, em eu me pacificando, com certeza o mundo já estará em paz de uma melhor maneira, já estará mais em paz. Em eu me melhorando, me tornando uma pessoa melhor, em você se esforçando e se tornando uma pessoa melhor, sem sombra de dúvida que o mundo já será melhor. Neste mais de 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos encarnados aqui na face da Terra, em um se tornando melhor, já será um doente a menos para dar trabalho para Jesus e a espiritualidade amiga, e será uma criatura saudável a mais para auxiliar Jesus e a espiritualidade amiga no reequilíbrio dos demais.
Pensemos nisto, meus irmãos e irmãs, reflitamos acerca disto e coloquemos mãos à obra para a construção ou reconstrução da nossa paz interior, pacificando o nosso mundo interior, contribuindo assim para a pacificação do mundo exterior. Até breve, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado por nos auxiliarem assim na semeadura do Evangelho. Muito obrigado pela confiança neste humilde trabalhador de Jesus, que estamos aqui juntos trabalhando e aprendendo. E tenho certeza que tudo isto que falamos aqui acerca da paz, acerca da pacificação, não falamos para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo, que sou o mais necessitado de todos. Exatamente por isto que estou falando constantemente acerca do Evangelho, para o meu próprio aprendizado, autoaprendizado, e assim dividindo também com os demais irmãos e irmãs de jornada estas belíssimas lições que tomamos por empréstimo dos Espíritos amigos. Até breve, um abraço fraternal a todos e continuemos com Jesus de Nazaré em nossos corações e em nossas atitudes no dia a dia.